para o deputado Dr. Santana ser historiador do primeiro expediente, que disporá de até 15 minutos regimental. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores. Presidente, eu quero inicialmente fazer uma saudação ao nosso conterrâneo que está aqui presente, o deputado Giovanni Gondim Sampaio, lá do Cariri, e pré-candidato a prefeito lá da minha cidade, lá de Juazeiro, parte da base do governo, com quem nós estamos dialogando para construir uma alternativa lá no nosso município. E nos honra a presença dele aqui, eu fico muito feliz e durante essa minha fala, contar aqui no plenário com a presença do Dr. Giovanni. Eu quero homenagear Maria Assunção Gonçalves. Dona Assunção, se fosse viva, ontem estaria fazendo 100 anos e é uma das pessoas históricas do município de Juazeiro, uma educadora que prestou um relevante serviço à nossa cidade, mas se destacou principalmente pelo seu papel como pintora, como artista. E a Dona Assunção, ela fez algumas obras que são espetaculares, que são marcantes na arte lá em Juazeiro. Eu gostaria de destacar aqui o Juazeiro Primitivo, um retrato de Juazeiro no ano de 1827, onde ela tenta relembrar pessoas que foram importantes no processo histórico de Juazeiro, uma imagem do Padre Cícero, o Pacto dos Coronéis, um evento político da maior importância no início do século passado, onde o Padre Cícero teve um papel fundamental na pactuação e na obtenção da paz na região do Cariri, e as Ceias Largas. Dona Assunção foi um artista de grande talento, estaria completando 100 anos no dia de ontem, se estivesse viva, e Juazeiro presta essa homenagem. A minha fala aqui é um pedido dos caririenses, dos cearenses, para que essa justa homenagem seja feita a Dona Assunção Gonçalves. Eu gostaria de falar aqui também sobre a ADAGRE. Nós tivemos, semana passada, mais precisamente na quarta-feira, participando de uma reunião com os funcionários da ADAGRE, secretário Nelson Martins e diretores da ADAGRE, presidente da ADAGRE, as pessoas que representam aquela instituição e o sindicato. A greve da ADAGRE, ela foi considerada ilegal e nós temos a preocupação que isso não seja um obstáculo para que as negociações continuem. Nós queremos manifestar o nosso total apoio às justas reivindicações que estão sendo colocadas pela categoria, dizer que dentro do nosso debate existe a convicção de que é necessário que seja atendido e vista com todo carinho a questão da insalubridade dos servidores, que tem sido um dos pontos da reivindicação, como a reposição das perdas salariais. Deputado Santana, o deputado agendou quando for possível? Se possível. E assim como os anuênios, as ascensões funcionais e a estabilidade. Então, toda uma pauta de reivindicações, ela foi colocada com muita clareza e ela está sendo discutida, está sendo feito um estudo do impacto desses gastos em relação à capacidade do Tesouro Estadual de remunerar os servidores, e esse é um ano que se exige muita cautela. Aqui, na fala anterior, o deputado Zé Ailton, ele colocou com muita propriedade a preocupação que existe por parte do governo do Estado em manter um equilíbrio das contas do Estado, para que a gente não sofra como em outras regiões, em outros estados. Aqui também, hoje pela manhã, muito se discutiu e conversou sobre o problema de diversos municípios, são quase 70% dos municípios do estado do Ceará, que ultrapassaram o limite da lei de responsabilidade fiscal por conta dos seus gastos com a folha de pessoal. Houve uma previsão de arrecadação que não se concretizou, muitos prefeitos em ano eleitoral se anteciparam a realidade, concedendo reajustes de salário e aumentos em alguns casos, e esse descontrole fez com que as consequências fossem esse aumento do percentual de gasto com o pessoal e incorrendo em quebra da lei de responsabilidade fiscal.
Então o Estado tem essa preocupação, tem essa cautela. Outros estados que não fizeram o dever de casa, aqui nós tivemos a preocupação e essa Assembleia aprovou o ordenamento de algumas taxas, alguns reajustes, com o intuito de suprir os gastos, de corrigir as defasagens, para que o Estado tivesse municiado de recursos para poder cumprir com seus compromissos e principalmente com os seus servidores, esse bem maior, que é bem caro ao Estado, que nós dependemos do funcionamento da máquina, de servidores bem remunerados e com pagamentos em dias, e essa preocupação se mostrou oportuna e deu resultados concretos, e eu fico contemplado com a fala do deputado Zé Ailton, que esclarece isso para os cearenses e nos dá certa tranquilidade de que os salários serão mantidos, pagos em dias, e é possível, inclusive, em alguns casos, corrigir as defasagens que ocorrem para algumas categorias. Acredito que isso está sendo visto com muita cautela. O governo, até o dia 10, deve estar apresentando alguma proposta para o conjunto dos servidores públicos, deve estar se pronunciando sobre isso. A gente espera que desse pronunciamento saia algum incentivo e o reconhecimento dos servidores. Então, eu acredito que essa cautela ela é importante. Muitos estados, já foi dito aqui, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, acho que Rio Grande do Norte, tiveram dificuldades para honrar o pagamento de salário dos seus servidores, e isso não é bom. Isso pode ocorrer agora em muitos municípios, e essa cautela ela precisa ser muito grande, ser como um passo que antecede a concessão da justa reivindicação de reposição das perdas salariais. Quero afirmar ao pessoal da DAG que eles contem com o nosso apoio. Nós entendemos que é necessário rever essa questão do corte de ponto, ser negociado. Essa foi uma medida adotada pela direção da DAGRE, não foi pelo governador Camilo, foi pela direção da DAGRE, e é uma medida que é colocada de ofício, que normalmente se faz isso, e sempre se negocia no final da greve a reposição dos dias parados. Sempre se procede assim, e toda a vida, pelo menos na grande maioria dos casos, onde prevalece o bom senso, essa reposição ela é respeitada e os servidores têm abonado seus dias com o compromisso de repor o trabalho que seria feito nos dias que foram paralisados, para que não haja prejuízo do resultado das atividades. Eu quero falar aqui um pouco também, doutor Santana, sobre... se é possível uma parte, só para complementar aí. Pois não, deputada Roberta. Eu vou falar sobre um segundo assunto, porque eu gostaria de te ouvir também, porque é um assunto que nós começamos a tratar junto e acho que é relevante e oportuno colocar também, que diz respeito à luta dos agentes comunitários de saúde, que estiveram aqui presentes nessa casa. É uma categoria que tem um papel importantíssimo e que trouxe uma preocupação muito oportuna e muito importante, que diz respeito à questão da extinção dessa categoria. E isso aí é colocado de forma muito sutil numa portaria do Ministério da Saúde, a portaria 958, que diz que os agentes de saúde, não cita os agentes de saúde como integrantes das equipes de saúde da família. Isso é uma medida que vai trazer um prejuízo enorme ao funcionamento das equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família, elas são o alicerce do atendimento à saúde. Sem a equipe de saúde da família, muitas doenças que hoje são evitadas, elas podem se agravar de forma terrível e de forma alarmante, com mortes de pessoas que, com certeza, pela ação das equipes de saúde da família, elas são evitadas. Os agentes de saúde, eles fazem um trabalho que identificam aquelas pessoas que estão doentes e que não vão até os serviços de saúde. Isso é de fundamental importância, por exemplo, na atenção à saúde das crianças. As crianças que estão desnutridas, as crianças que estão sem vacinas, muitas vezes elas só são identificadas mediante esse trabalho da agente comunitária de saúde. A agente comunitária de saúde é aquela pessoa
que vai a cada uma das casas daquela comunidade que ela mora, e já é uma questão, uma formalidade da lei, que eles têm que morar na área que eles trabalham, que dão assistências, e aí identificam as doenças que estão ocorrendo de forma silenciosa e que não são percebidas, identifica a gestante que não está fazendo pré-natal, identifica aquele idoso que está em situação de precisar de atendimento médico e que, pela sua condição, pela sua debilidade própria da idade, não tem condição de ir até o posto de saúde. Essa agente de saúde, ela vai ser esse canal que vai ligar, que vai levar a pessoa doente que não está sabendo se dirigir, não consegue chegar em razão da própria doença ao atendimento médico. É a agente de saúde que vai fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, saber se aquela criança ela está se desenvolvendo de maneira normal, se está ficando desnutrida, e isso identificando o problema que a mãe muitas vezes, por falta do conhecimento, não identifica. A falha na vacinação, ela vai perceber também e direcionar essa pessoa para corrigir essa deficiência. Identifica os casos de violência doméstica, violência familiar, porque ela conhece as pessoas daquela comunidade e sabe muitas vezes que a pessoa vítima da violência, ela se envergonha de procurar os serviços de saúde, de procurar assistência social. Então, eu costumo dizer que a agente de saúde são os olhos epidemiológicos das equipes de saúde da família. São elas que identificam aquilo que ocorre de forma silenciosa, fazem o alerta para que as medidas sejam tomadas em tempo hábil para sanar, para corrigir esse problema. Eu gostaria de ouvir o deputado Agenor, ele está no telefone, passar para a deputada Roberta. Deputado doutor Santana, primeiro eu queria me associar à fala de Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência fala sobre os agentes de saúde e agentes de endemias. O senhor chama os olhos da saúde, eu chamo os anjos da saúde. Então, eles são super importantes, e com essa portaria, a 898 e a 899, é um retrocesso. Então, aqui, eu acho que nós temos que ser a voz deles aqui na Assembleia Legislativa, principalmente porque eles querem ser trocados pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem. Então, isso realmente é uma coisa que a gente não pode admitir. E temos realmente que estar na luta junto com eles, principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje. Essa epidemia desses mosquitos, da dengue, da chikungunya, do zika. E como Vossa Excelência falou, sobre a questão das mulheres, que precisam, nesse momento do pré-natal, ter uma atenção especial. E são esses agentes de saúde, agentes de endemias, que estão na casa verificando como é que está o acompanhamento deles, se eles foram realmente para fazer o seu pré-natal, porque senão a situação do bebê quando nascer vai ser muito mais complicada. Então, eu queria me associar a Vossa Excelência. Agora, a questão da ADAGRE, eu também quero me dizer, eu estou junto com os servidores da ADAGRE e queria lhe dizer que eu fiquei sabendo com uma proposta até indecente por parte do governo, que eles foram chamados para retornar ao serviço e depois eles poderiam voltar à greve, só para cumprir a meta de vacinação da actose. Então, eu fiquei impressionada com essa proposta, para mim é indecente com os servidores da ADAGRE. Realmente, eles estão em greve, a greve, o Ministério já disse, a categoria que eles estão, reivindicação é legítima. Não, a greve foi considerada ilegal. Ontem eu estou acompanhando, recebi a visita da direção do sindicato e a greve foi considerada ilegal. Aí, na verdade, o diálogo que nós estamos fazendo é com o objetivo de que a categoria suspenda a greve, haja uma negociação sobre os dias parados e que seja esperado a conclusão de um estudo que está sendo feito de implantação de algumas reivindicações. São várias reivindicações, na questão do piso salarial, Isso. na questão da implantação da insalubridade, Isso. na questão da estabilidade deles e da ascensão funcional. Isso, vários pontos. Então, está sendo trabalhada essa questão. O que se pediu, na verdade, e eu participei dessa reunião, foi que se suspendesse a greve
e se utilizar essa greve como último recurso, uma vez que está sendo feito os estudos, estão sendo tomadas algumas atitudes. Deputado Santana, mais um minuto para Vossa Excelência aí concluir. Muito obrigado, deputado Moisés. Com o objetivo de se equacionar o problema, se ver o que é possível atender, e foi colocado com toda clareza, isso pode ser atendido, isso pode ser agora, vamos fazer um calendário a longo prazo em cima de outras questões, então está sendo feito o debate nesse nível. Eu queria só lhe dizer que o secretário Osmar Laquite está aqui na casa, então seria importante se a gente pudesse conversar junto com ele, se tivesse alguém aí realmente da DAGRE, para poder a gente conversar, seria muito importante. Me disponho com Vossa Excelência lá a participar disso, obrigado pelo seu parte. Concluindo, deputado Moisés, presidente, dizer que nós estamos aqui nos posicionando com toda clareza contra essa medida, pedindo a revogação imediata dessa portaria do Ministério da Saúde 958, que é uma medida que visa extinguir a categoria dos agentes comunitários de saúde, que são fundamentais no trabalho que é feito pela equipe de saúde da família. Então, revogação imediata dessa portaria, que sejam mantidos os trabalhos dos agentes comunitários de saúde. São essas nossas palavras, senhor presidente. Agradeço pela atenção de todos.